Caio Prado Júnior é genial, entende o Brasil como ninguém. Ele ainda é o nosso maioral e suas ideias vão lá. Caio Prado nasceu em São Paulo, fez facu de Direito na São Francisco, casado e tinha 2 filhos e vivia entre os políticos. Fez Partido Democrático, Revolução de 30 foi um marco. Entrou para a Aliança Nacional, foi preso, mas teve molho. Foi exilado na Europa, voltou e abriu uma editora, junto com seu amigo Lobato. Logo depois foi eleito deputado. Seu mandato foi cassado, marxista era como era chamado. No Chile foi exilado e pelo tribunal foi condenado. História e desenvolvimento, evolução política do Brasil, dialética do conhecimento, eram suas obras e tormentos. Passou pelo Partido Comunista, explica a herança colonialista. Em 23 de novembro faleceu, na mesma cidade que nasceu. Caio Prado Júnior é genial, entende o Brasil como ninguém. Ele ainda é o nosso maioral e suas ideias vão além. As obras de Caio Prado Júnior: Evolução Política do Brasil, URS e um Novo Mundo, Formação do Brasil Contemporâneo, História Econômica do Brasil, Dialética do Conhecimento, Evolução Política do Brasil, Diretrizes para uma Política Econômica Brasileira, Teoria Econômica, Lógica Dialética, O Mundo do Socialismo, Revolução Brasileira, História e Desenvolvimento, A Questão Agrária, O que é Liberdade, A Cidade de São Paulo e O que é Filosofia. A obra de Caio Prado Júnior tem como foco principal a formação e o desenvolvimento da sociedade brasileira, levando em consideração a herança colonialista e a questão agrária. Em A Evolução Política no Brasil, Caio Prado Júnior tenta traçar a síntese da nossa evolução política com o materialismo dialético, isto é, com o entendimento do nosso passado, tentava explicar os fatos sociais que condicionavam o destino do país. Ele desloca o foco da análise histórica para a ação política das camadas populares. O livro URSS, Um Novo Mundo, é o resultado de sua estadia de 2 meses em extremamente concorridas conferências realizadas no Clube de Artistas Modernos, na União Soviética. O livro foi censurado no governo Vargas. Em Formação de um Brasil Contemporâneo, Caio Prado Júnior diz que todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo sentido. Ele busca explicar as origens históricas da nação, compreendendo a evolução econômica e política do Brasil, desde a colônia até nosso século. Dentre as várias conclusões a que chega, uma se destaca como a principal. Mais de um século após a independência, o Brasil ainda mantinha em diversos aspectos o caráter e as características de colônia, principalmente no que refere-se à economia e à sociedade. Em História Econômica do Brasil, ele retomou a análise empreendida em Formação do Brasil Contemporâneo, em relação ao período colonial. Procurou, no entanto, resumir as características da colonização brasileira, assinalando em sua base a existência de um tripé licerado no latifúndio, na monocultura e na escravidão. Nesse volume, o historiador tratou também dos aspectos econômicos do Império e da República, realizando uma síntese dessa matéria. Em A Questão Agrária no Brasil, Caio Prado Júnior aponta a permanência do latifúndio como a principal entrave da economia brasileira e tornava a reforma agrária num item de muita importância em seu direcionamento. No livro A Revolução Brasileira, buscou analisar as perspectivas econômicas e políticas daquela conjuntura histórica. Foi a primeira reflexão de peso produzida por um militante de esquerda em relação ao fracasso político de 1964 e teve uma enorme repercussão à época. O objetivo do livro Introdução à Lógica Dialética é somente o de apresentar algumas indicações relativamente à maneira de orientar e conduzir a indagação e pesquisas científicas da atividade do pensamento, naquilo que diz respeito à sua função elaboradora do conhecimento e às suas relações com as formas lógicas em que a mesma atividade se exprime e se exterioriza. As teses de Caio Prado Júnior foram tão difundidas que quase ninguém reconhece que ele foi o autor.